Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Essa que é uma obra que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Nesse momento em que nós nos reencontramos, temos as alegrias renovadas, os sentimentos começam a se elevar e os pensamentos a se conectarem com os espíritos que estão conosco, nos auxiliando em nossa caminhada evolutiva, em nossa jornada ascensional. Porque as palavras de Emmanuel são sempre muito profundas, são sempre muito diretas e claras para todos nós que necessitamos dessas orientações, que necessitamos desses ensinamentos para que a nossa vida receba novos significados, para que seja ressignificada em tantos aspectos que até então não tínhamos outra visão, mas que através de Emmanuel, através do Espiritismo, através de Allan Kardec, nós recebemos esse outro caminho para a observação das situações, das experiências, da nossa própria vida, dos nossos sentimentos, de nós mesmos. Então hoje nós temos o capítulo 113, que recebe o título de Agradeçamos Sempre, em que Emmanuel nos traz uma colocação do apóstolo Paulo na epístola aos Efésios, em seu capítulo 5 e versículo 20, em que Paulo diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E após apresentar essa passagem bíblica, ele inicia a sua colocação da seguinte forma: muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas do espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam um reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Meus amigos, antes de partirmos para a interpretação desse texto de Emmanuel em si, nós vamos rememorar um pouco do capítulo 101 desse mesmo livro, Palavras de Vida Eterna, que recebeu o título de Apreço, em que Emmanuel também nos apresenta essa mesma carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5 e versículo 20, mas de uma forma mais voltada aos sentimentos, à elevação dos pensamentos, das ações, de modo que nós possamos observar o que podemos fazer
e o que devemos fazer em prol do outro, em prol do universo, em prol de todas essas energias que nos rondam, invisivelmente muitas vezes, mas que nos impulsionam a nossa elevação, portanto, a melhora de nós mesmos, a melhora de uns para com os outros. Então, de uma maneira mais coletiva. Essa foi a compreensão que nós, é claro que não se limitam unicamente a esse entendimento, mas sobre o capítulo 91, em que Emmanuel nos apresentou esse mesmo versículo, nós nos detemos, pelo menos a esse momento, em relação ao apreço, à prática das caridades. Dessa vez, hoje no capítulo 113, ele nos traz uma outra visão. Ele nos apresenta um outro aspecto sobre essas escrituras, mais propriamente dizendo respeito ao agradecimento pelas coisas que muitas vezes se apresentam de uma forma que não é muito amigável, de uma forma agressiva, que aparentemente não são boas, mas que com a paciência que nós temos com nós mesmos, o tempo vai nos mostrando que, em verdade, o que inicialmente parecia não ser bom foi uma manifestação da providência divina para todos nós. Foi uma bênção que Deus concedeu a nós para que mais tarde não pudéssemos lamentar por algo que nos foi feito. Então, quando Emmanuel nos traz a sua colocação sobre esse primeiro parágrafo, em que ele diz: muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. E esse é um questionamento que muitos de nós temos, e é natural se ter, porque quando nós buscamos a nossa felicidade, às vezes a gente não conta com os obstáculos, a gente não conta com as dores. E os projetos também passam por esses caminhos. Por quê? Porque nós necessitamos disso para que a nossa própria evolução possa receber novas razões, para que nós não incorramos em erros pretéritos e assim sejamos nós mesmos novamente que faremos novas dívidas, novos débitos para a nossa própria evolução. Então, nas situações da vida em que em diversos ambientes, seja no trabalho, seja com o relacionamento afetivo, de amigo com amigo, de companheiro para companheiro ou companheira, e em variados outros aspectos, muitas vezes nós vamos encontrar sim essas oportunidades. Por que oportunidades? Porque será o momento em que nós teremos para agradecer. Se tudo aparentemente está correndo bem, está acontecendo de uma forma que, pela lógica e pela razão, seria a melhor maneira de se dar a ordem desses processos e de repente acontece algo que cria uma barreira ao prosseguimento daquilo, será que não é um motivo para repensar se realmente é isso o que deve acontecer? Será que quando não conseguimos uma promoção no nosso trabalho, não é em verdade o cuidado de Deus que vê a nossa condição atual, que vê como nós estamos intimamente e não permite subirmos um degrau a mais no nosso trabalho? Por quê? Às vezes a gente não tem a capacidade de enxergar além do momento, além da situação, e nos limitamos ao aqui e ao agora. A gente acaba esquecendo que Deus é a providência divina, que é Ele que está no controle de todas as coisas e que, se nós fizermos a nossa parte, o céu também fará a parte do céu, porque nós estaremos nos ajudando para que o céu nos ajude.
Portanto, estaremos construindo os caminhos que nos conduzirão à nossa melhora, ao nosso bem-estar, ao nosso êxito nas nossas tentativas, nos nossos projetos. E Deus estará criando outros caminhos, mas de uma forma que venha de lá para cá. E nós caminhamos daqui para lá. A providência divina é sempre atuante, não é inerte, não é parada, ela não dorme, não descansa. E ainda que nós estejamos distantes de Deus, a providência divina continua atuante, porque ela se manifesta através da misericórdia divina. Porque Deus, tendo a cada um de nós como filhos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus, herdeiros de Deus, não poderia Ele, que é sublime, soberano, grandioso e perfeito em todas as coisas, nos deixar ou nos interpretar como menos filhos, ou porque não fomos gratos, ou porque não tivemos o interesse em buscar reconhecer, ou porque ainda no sono da nossa compreensão sobre Deus, nós não fomos capazes de nos elevar, de buscar entender que Deus é o Criador de todas as coisas e que está no controle de tudo. Então a misericórdia divina se manifesta, principalmente aos filhos que não se reconhecem como criaturas de Deus, para que tenhamos aí não somente uma prova de que Ele nos ama incondicionalmente, mas também que Ele sabe quais são os caminhos corretos para todos nós. Então as dores, quando nos são apresentadas, em verdade, é um convite para a reflexão, como diz uma música que eu muito gosto, da equipe Um Som, se não me falha a memória. As dores são convites para a reflexão. Por que isso acontece? Por que está acontecendo isso dessa maneira e não da forma que eu planejei? A paciência nesses momentos de reflexão, de pensamentos mais voltados ao nosso interior, a paciência é como um antídoto que nós tomamos, que nós banhamos a nossa consciência e nos damos a oportunidade de elevar os nossos pensamentos e sentimentos, enxergando nas próprias experiências da vida que, ainda que tudo pareça desorganizado, se pensarmos um pouco direitinho, a gente vai ver que em algo não há alguma coisa muito boa, mas em outra situação, em outra experiência, alguma coisa deu muito certo, né? Em outro momento, nós tivemos uma situação que não foi prazerosa, que não foi ditosa, e já em uma outra oportunidade, algo ocorreu perfeitamente. Porque a nossa vida em si, as nossas experiências são pautadas por isso, por tentativas, e essas tentativas podem dar certo e podem não dar certo. E à medida em que nós elevamos o nosso pensamento e a nossa compreensão, mais capazes de agradecer nós nos tornamos. Porque quando nos acreditamos, quando nos construímos com base nessa fé que confia, nessa fé que trabalha, nessa fé que constrói, nessa fé que é paciente, nós sabemos que existem espíritos que estão trabalhando junto de nós para que a nossa própria vida dê certo. Então, se algo não deu certo, na verdade deu muito certo, porque naquele momento não foi necessário para nós e muito provavelmente nos evitou a contrair novos débitos, sejam de quais ordens que forem, e nos conduziram aos caminhos retos, a caminhos bons, a caminhos positivos, a caminhos que nos conduzem a Deus, que nos levam a Jesus. Mas quando a gente fala que nos conduzem a Deus, nos levam a Jesus, nós estamos querendo dizer que nos direcionam ao que é bom,
ao que nos faz felizes, ao que nos torna verdadeiramente realizados, e não mal agradecidos pela vida, e não ingratos pela existência, e não ingratos pelo trabalho, pelos relacionamentos, pela faculdade, pelo que quer que seja, porque nós nos tornamos, por resultado, mais gratos por tudo, porque nos direcionamos ao que nos torna isso, ao que nos conduz a isso. Portanto, agradecer a Deus por tudo é compreender que Deus está no controle de todas as coisas e que nós, quanto mais nos colocamos à disposição de Deus e nos entregamos à sua confiança e trabalhamos por isso, mais seremos capazes de agradecer e menos vamos reclamar e menos vamos ser ingratos e menos vamos hipervalorizar pensamentos e sentimentos que não são bons, porque estaremos em união e em consonância com toda essa pleiade de espíritos que vibram tão elevadamente e que trabalham, como dissemos, por Jesus e pelo cumprimento das ordens de Deus, para que o universo possa fluir incessantemente nessa corrente de amor, como Emmanuel nos traz lá no capítulo 91. Portanto, é esse o entendimento de agradecimento que nós precisamos cultivar interiormente, buscando entender de forma mais consciente a vida e nos aproximar cada vez mais aos ensinamentos de Jesus e ao que Deus tem para todos nós, que em verdade é sempre o melhor. Nós é que às vezes temos a vontade de seguir um determinado rumo, mesmo sabendo que não vai ser bom, só que lá na frente a gente vai reconhecer qual que é o caminho certo. E Deus lá estará para nos abraçar e segurar na nossa mão, nos impulsionando a seguirmos essa nova direção que nos conduz ao amor, à gratidão e à verdadeira felicidade. Muito obrigado a cada um e a cada uma que nos acompanhou até aqui. Não deixem de ler esse capítulo 113, porque é muito importante ter a experiência da leitura para ter as próprias conclusões. Um forte abraço, Jesus nos abençoe sempre e até o próximo estudo. Muita paz.